Bom, então hoje a gente vai falar de redes sociais e é um tema que eu sei que causa muita ansiedade. A gente aqui na comitê recebe muitas dúvidas, né? As pessoas querem sempre saber com muita ansiedade aquilo que a gente tem para falar sobre rede social. Então, bom, a gente trouxe tudo muito esmiuçado para que vocês entendam na aula de hoje o papel de cada uma delas. Gente, a rede social ela era uma aula só. Aí a gente resolveu desdobrar em duas, em aumentar as aulas, porque é um assunto que a gente pretende esgotar as possibilidades com vocês, para que ao final desse curso vocês estejam usando as redes sociais com muita segurança, tá? E não com algum tipo de insegurança ou dúvida. Esse é o objetivo. Bom, então, eu vou me apresentar mais uma vez, para quem não estava aqui ontem. Eu sou jornalista, assim como a Roberta, tenho 20 anos de carreira, a gente é da mesma geração, né, Robertinha? Então, nós duas temos o mesmo tanto de carreira aí. E aí, uma ampla experiência em campanhas, mandatos, entidades de classe. Eu sou especialista em comunicação e marketing. Essa é uma coisa que eu sempre fico reafirmando em todos os áudios que eu mando, quando alguém manda alguma dúvida de direito eleitoral, né? Eu sou o tipo de pessoa que prefere não arriscar a falar aquilo que não domina. Então, assim, eu não sou especialista em direito eleitoral, eu não vou falar sobre direito eleitoral. Eu não sou contadora, eu não quero dar palpite sobre contabilidade sob o risco de prejudicar vocês mesmos, tá bom? Bom, e junto com a Roberta, com a minha equipe da comitê, nós somos criadores também, além desse curso, do Seja Vereador, que é o calendário, cronograma de postagens de rede social durante a campanha. Nós somos de Brasília, então, assim, eu não sou de Brasília, eu estou em Brasília, eu sou de Goiânia, Goiás, mas estou em Brasília há mais de 7 anos, a Roberta é brasiliense, a nossa empresa fica em Brasília, mas, na verdade, a gente viaja, o Brasil inteiro. Antes da pandemia, o que a gente fazia era visitar vários lugares do Brasil, e algo que a gente morre de saudade e não consegue fazer agora, né? Mas é isso que a gente sempre fez. A comitê atende gente em tudo que é lugar, inclusive agora durante as eleições, a gente tem clientes aí por esse Brasil afora, em vários estados, e a internet, a tecnologia, como a gente ontem falou na aula sobre o novo normal, né, que é o trabalho à distância, a gente segue atendendo aí nossos clientes à distância. Eu acho importante trazer aqui para vocês, então, esses dados sobre as redes sociais no Brasil, para vocês perceberem o alcance da rede social, o alcance da internet. Porque algo está posto. O que está posto? Que essa será a eleição mais digital de todos os tempos. Essa é a eleição em que vai prevalecer o online, né? Sobre o offline. Claro, gente, a gente não despreza a ação de rua, mesmo na pandemia. A gente sabe que tem cidades no Brasil onde a internet é muito difícil, né? Tem áreas rurais. A gente tem um candidato à prefeitura no interior da Bahia que, assim, prevalece a área rural, então não há o que fazer, tem que fazer visita, mas essa eleição a internet não pode ser desprezada de forma alguma. Tá? Ela vai dominar com toda certeza essas eleições. Se você não tiver uma presença na internet, você está fora do jogo. É simples assim. Então, hoje, gente, os brasileiros estão 71% já com acesso à internet. Isso é um número muito grande. E quando você pensa que 64% usa alguma rede social, é que você percebe que você tem que estar nelas. E aí eu quero até fazer uma observação, porque aí a gente vê no noticiário assim, nossa, mas as crianças não estão conseguindo assistir a aula. O que acontece é que a qualidade da internet é muito ruim, tá? Então, muitas vezes, você tem acesso a famílias super carentes em áreas de vulnerabilidade social, mas que você chega lá, aquela mãezinha, aquele paizinho, um celularzinho, smartphone bem simplesinho, ele vai ter com 4G ali para improvisar. Assistir aula é outra história. Assistir aula demanda uma quantidade de pacote de dados muito alta,
que, claro, nem todo mundo tem condições de ter. Mas um telefonezinho ali para falar no Zap Zap, todo mundo tem, entende? Então, quem são esses usuários da internet? Lembra da aula de ontem, quando a gente fala quem é o seu público? Pois é, vocês vão ter que prestar muita atenção nisso aqui, porque isso aqui desenha o seu público. Isso aqui que eu estou falando agora te ajuda a desenhar o perfil do seu eleitorado. Então, os usuários, primeiro, é a geração Z, que a geração Z, gente, é essa galera de 16 anos até 25 anos, mais ou menos. Essa é a galera da geração Z. Então, 16 anos já vota. Eles são a maioria nas redes sociais, eles são a maioria na internet. Então, eles passam mais tempo na internet do que a minha geração, por exemplo, que são os millennials, né? Eu sou de 81. Podem fazer as contas aí, que eu não sou novinha, não. Então, eu sou da geração dos millennials. A geração Z passa mais tempo na internet do que a minha geração. Em seguida vem a geração X, que foi a última a crescer antes da internet, né? Então, assim, o pessoal lá da década de 70, mês de 80, então, é a geração X. E os boomers? Quem são os boomers? Os boomers, os meus pais são os boomers, né? Que são as pessoas que nasceram aí entre 46 e 64. São os que usam menos a internet. Então, quando alguém me fala assim, Ana, o meu público é um público mais velho, eu falo para os aposentados. Então, você tem que pensar numa estratégia para os aposentados. Está crescendo, hoje até eu não sei se vocês têm o hábito de assistir jornal, indico que adquiram, se não tem. Hoje, no jornal, hoje passou uma matéria sobre os idosos que estão aderindo à internet agora na pandemia como forma de contato social. Então, a mãe do meu padrasto, por exemplo, ela ganhou um tablet melhor, né? Que ela tinha um bem simplesinho, que às vezes ela acessava o YouTube e agora ela não sai do YouTube. Vendo conteúdos de costura, o padre que ela gosta, enfim. Essa geração mais velha está aprendendo a usar a internet. Mas onde eles estão? E aí vai ter que você ter a sagacidade de pensar como chegar até ele e onde eles estão. E esses dados aqui dão algumas pistas para nós, tá? Então, bom, e aí a gente vem nas categorias das redes sociais. Isso é importante para você saber até o que postar em cada rede social. Então, a gente tem rede social de relacionamento, né, que liga pessoas, que fomenta a produção de conteúdo, compartilhamento. Rede social de entretenimento, que o objetivo é só consumir conteúdo. Um exemplo dessa aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas é o Pinterest. Eu nem coloco aqui para vocês pensarem na campanha, porque ele não tem nada a ver, assim, ele não vai te ajudar a chegar até o eleitor, mas é um tipo de rede social de entretenimento, por exemplo. As redes profissionais, então, LinkedIn, por exemplo, é uma rede social de profissionais que reúne profissionais e de nicho. Então, o Scoob é uma rede social só de leitores, por exemplo. E aí, essas redes sociais de nicho, eu também aconselho que vocês ignorem, porque não vale a pena gastar energia nas eleições com uma rede tão isolada, né? Com características de pessoas assim que certamente vocês vão ter mais dificuldade de atingir. E aqui, agora, então, entrando especificamente nas redes sociais. Gente, o Facebook é a rede hoje com o maior número de usuários no mundo. O Brasil tem mais de 139 milhões de usuários cadastrados. Isso não significa que todas essas pessoas façam uso da rede. Inclusive, existe um dado que fala que a maioria das pessoas acima de 13 anos com acesso à internet tem uma conta no Facebook. Aí você vai falar assim, mas eu já ouvi falar que no Facebook o público jovem, o jovenzinho mesmo, não está mais no Facebook. Mas às vezes ele tem uma conta, porque com a conta do Facebook ele acessa outras contas. Porque essa geração nem olha e-mail. Mas ele tem que ter um e-mail para acessar jogos, aplicativos, e aí ele para fazer o login automático pelo Facebook é mais fácil, então às vezes ele tem uma conta ali no Facebook só para ter acesso a jogos e a outros tipos de aplicativos ali que ele entra automaticamente com o Facebook, tá? Mas não necessariamente ele faz uso do Facebook.
qual é a idade do usuário. Então, a maior parte, e aí a gente pode colocar uma fatia grande do bolo, se a gente somar aí, mais de 50% está entre 18 e 35 anos. Esse é o usuário mais hard. Embora esse pessoal de 20 e poucos anos o uso mais frequente seja no Instagram, tá? Então, mas a maior parte desse público é aí entre 18 e 35 anos, 34 anos. As outras idades estão com menos presença no Facebook, até porque assim essa pesquisa entendeu que o público mais velho não necessariamente ele faz um uso frequente do Facebook. Não necessariamente ele tem Facebook, até porque ele usa menos a rede social. Aí alguém aqui perguntou sobre perfil e página. Gente, só um minutinho, porque tem uma pessoa que não está conseguindo entrar aqui no curso e eu vou mandar aqui o telefone para o Emanuel. Manuel, entre em contato com ele, por favor, e veja se ele está inscrito no curso e aí você dá o acesso, tá? Por favor. Desculpa, gente. Bom, então, diferença entre perfil e página, essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Nas nossas lives, a gente recebeu essa pergunta. Então, a gente fez essa tabela aqui para vocês perceberem as diferenças entre ter um perfil e ter uma página. O perfil, ele tem limite de amigos, que é o máximo 5.000. Então, se você atingir 5.000 amigos, ninguém mais te adiciona, né? Então, ele te dá um limite. A página não tem limite de fãs. Outro aspecto que eu gosto de destacar é com relação a anúncio pago. O perfil, você não pode fazer anúncio pago por perfil, só por página. E também a praticidade de agendamento de posts, tá, gente? Porque quando a gente entra numa aceleração aí muito grande de campanha, às vezes a gente precisa deixar posts agendados para que a gente consiga ir fazer outras tarefas e os posts ir subindo automaticamente com o agendamento. Depois nós vamos até falar sobre isso. Então, o agendamento de posts não pode ser feito por perfil. E as estatísticas é outro ponto interessante, porque o seu perfil, você não consegue olhar a estatística dele, quantas pessoas engajaram com você, quantas pessoas você tem, qual o número de pessoas que entram na sua página, visualizam seus vídeos, comentam suas postagens. Agora, a página, ela te dá dados muito interessantes sobre fãs. Então, vai te dar o perfil do seu público. Qual é o perfil, qual é a idade, qual é a cidade, para você tomar decisões estratégicas voltadas para o seu público-alvo. Mas dentro disso aqui, e hoje até discutindo esse conteúdo com a Roberta, a gente estava até comentando o seguinte: para o candidato de cidades muito pequenininhas, se a sua cidade for muito pequena, você precisar de uma quantidade pequena de votos e não for impulsionar, talvez você pensar em ficar com seu perfil. Ou pelo menos trabalhar de maneira casada o perfil e a página. A Aradiane até tinha me perguntado sobre isso. Ana, eu tenho uma página, eu migrei para a página. E aí, eu posto nos dois? Posta nos dois. Porque perfil tem melhor engajamento. Sabe o que acontece, gente? O Facebook, para aumentar o tráfego de anúncio pago, né, e ele ter lucro, ele diminuiu o engajamento das páginas. Então, lá no começo do Facebook, quando a gente fazia campanha, lá em 2016, não, foi 2010, 2014, né, Roberto? 2014, o Facebook tinha um alcance muito melhor no orgânico do que hoje. Hoje, se você não coloca dinheiro, a sua página não sobe. E mais, tanto que eles limitaram de uma maneira avassaladora perfis políticos, páginas políticas e páginas de notícia. Tanto que vocês devem ter observado que os veículos de comunicação que tinham uma presença muito forte no Facebook, todos saíram. Eles abandonaram suas páginas. Eu usava o Facebook muito para me informar, então eu seguia lá a Folha de São Paulo, o Globo,
um monte de veículo. O Facebook tomou essa decisão de não dar visibilidade para os veículos de comunicação, acabou que todos eles saíram. Os perfis, as páginas políticas também, ele diminuiu bastante o engajamento. Então, isso te obriga a colocar dinheiro, né? Então, se o seu público for pequeno, não abandone o perfil. Faça o uso concomitante da página do perfil, ou até se você falar assim, olha, Ana, não vou impulsionar e nem tenho braço, perna, quem trabalha para mim, para monitorar os dados, eu vou ficar só com o meu perfil. Tudo bem, não tem problema, tá, gente? Não é um grande problema dentro deste aspecto que eu expliquei. Bom, então, para que serve o Facebook? Né, Ana? O que eu tenho que postar no Facebook? Então, você tem que entender que o Facebook ele tem os objetivos de informar, convencer, agradar e engajar. Ali no Facebook, cabe, por exemplo, você colocar notícia, link de notícia, compartilhamento de links, cabe no Facebook. Você aumentar a sua popularidade, fazer marketing pessoal, ali você consegue publicar um artigo que você escreveu no Facebook. Você pode compartilhar conteúdos de outras pessoas. Embora isso leve o engajamento para outra pessoa e não para você, diminui o seu engajamento naquela postagem, ainda assim ele te dá essa possibilidade, né? Ele admite tanto arte quanto foto. Então, no Facebook, apesar de que para impulsionar, que só um dado para vocês, o Facebook ele faz um cálculo do total de texto de uma arte, e se tiver texto demais, o seu engajamento vai lá para o seu impulsionamento vai lá para baixo. Tipo assim, você vai gastar uma quantidade gigantesca de dinheiro para fazer aquela postagem ser mostrada para mais gente, mesmo assim pode ser que você não alcance todo mundo. Então, ainda tem isso. Que é para te desestimular, colocar muita arte. Mas ele admite arte. As pessoas estão acostumadas a ver arte no Facebook. Você vai passar ali o dedo com o feed no Facebook, você vê notícia, você vê arte, você vê foto, e para você aquilo é natural, tá? É uma rede que te exige um relacionamento com os usuários. Não existe isso de não responder. É horroroso, gente. Eu fico assim de cara quando eu entro num perfil público de político e vejo que as pessoas comentam e ninguém responde. Não existe isso. Tem que responder a todo mundo. A pessoa que comentou numa rede social, ela gastou uma energia para aquilo. Gente, quantas vezes a gente não está ali sapeando na rede social e a gente vê uma coisa, acha legal, vê uma foto, nossa, que foto legal e tal, e não curte. E não é por nada, não é porque não gostou, porque tem raiva, não é nada disso. Você não curte, porque, enfim, tô só olhando. Entende? Então, assim, o ato de curtir, o ato de comentar, aquilo ali tem que ser valorizado enquanto o esforço que a pessoa fez em te prestigiar. Então, se ela comentou seu post, por favor, responda ela. Responda no privado, responda no feed, para que ela aumente, para que ela tenha sempre a vontade de comentar e ajude a aumentar o seu engajamento, entendeu? Então, você tem que alimentar o seu público. E outra coisa também é que as redes do Facebook, e quando eu falo redes do Facebook, é porque o Instagram também é do Facebook, do grupo Facebook. As redes do Facebook, elas aumentam o engajamento, ou seja, te mostra para mais pessoas, aumenta a sua bolha, à medida que você faz o uso correto dela. Então, o uso correto é, se alguém conversou com você, responda, curta a postagem de outras pessoas, comente no post de outras pessoas. Isso tudo ajuda a aumentar o engajamento. Bom, outra coisa que é bem legal do Facebook é a criação da página de eventos. Então, você criar lá o lançamento da sua campanha, mesmo que seja evento virtual, é legal, engaja, chama as pessoas ali para um evento em comum, ele notifica, ele avisa quem está na redondeza, ó, tem tal evento aqui programado. Ai, peraí, só um pouquinho, gente. Bom, tem tal evento programado, é muito legal, então, criar páginas de evento e, claro, criar anúncios altamente segmentados. O que é altamente segmentados? Não é o botão impulsionar, tá?
Se você vai lá na sua página, você publicou, fez uma publicação e clica naquele botãozinho e coloca R$ 20, gente, aquilo ali come dinheiro, é um comedor de dinheiro. Ana, então como que eu faço o meu dinheiro render? E aqui nesse curso a gente não vai falar sobre tráfego pago, tá? Não estou dando uma aula de tráfego pago, estou te dando uma dica. Tem que ter o gerenciador de anúncios. Você tem que fazer o gerenciador de anúncios e aí o anúncio tem que ser muito bem desenhado. Por que que aqui a gente não vai ensinar sobre isso? Porque precisa ter um conhecimento prévio das redes sociais, do funcionamento do Facebook. Então, se você quer fazer tráfego pago, a indicação é que você contrate alguém que faça isso para você. Não vá se aventurar para não gastar seu dinheiro à toa, tá? Contrate alguém, precisa de uma ciência. Então, assim, não dá para simplesmente te ensinar aqui na Tora, porque é um pouco mais complexo. Bom? Bom, e o Instagram, então? É uma rede de relacionamento, assim como o Facebook, e ele é de compartilhamento de fotos. Lembra que eu falei aqui no Facebook? Gente, o Facebook admite, é natural para o Facebook ter texto longo, ter foto, ter arte, ter vídeo? Pois é, então vocês, por exemplo, quando estão lá no Facebook, vocês vão passar o feed e vocês vão achar natural ter arte. No Instagram, o engajamento da arte ele é muito baixo, porque ele é uma rede social de compartilhamento de foto. Ele não é feito para arte. Ana, então não posso ter arte? Não, pode. Mas vamos tentar humanizar ao máximo essa arte? Vamos tentar fazer essa arte com o mínimo de elementos de arte e o máximo de foto? Eu estou gostando muito do que a Tabata Amaral está fazendo. Então, ela coloca uma fotona e coloca em detalhe, na legenda, um detalhe de arte, mas a foto está super valorizada. Então, busque referências que você pode olhar e falar assim, gente, isso aqui realmente, ó, essa pessoa tem engajamento. Ela está demonstrando algum engajamento aqui, então é porque o que ela faz tem valor. Gente, eu vou só mutar todo mundo aqui, tá? Para ficar melhor para a gente ouvir a aula. Bom, o Instagram, então, ele tem hoje 64 milhões de pessoas na rede. É bom a gente entender o perfil desse usuário. É mais ou menos o mesmo perfil do usuário do Facebook, embora, e aí vem um parênteses, lá no Facebook, os mais velhos têm um uso mais constante. Os mais novos, dentro dessa porcentagem, têm um uso mais constante do Instagram. Existia até uma teoria, um tempo atrás, que essa pesquisa é muito recente, tá, gente? Essa pesquisa aqui é de 2019, de um instituto americano que só estuda isso. Existe uma teoria, assim, que os filhos estavam deixando o Facebook porque os pais entraram. E o Facebook estava chato. E o Facebook, de fato, ficou chato, porque as pessoas começavam com compartilhamento de frase motivacional, de conteúdo, de compartilhamento de conteúdo encaminhado, só de link, de notícia, foi ficando uma rede chata. Então, os mais jovens foram para o Instagram, que era uma rede descolada, de foto, de imagem, a galera com smartphone moderno. Então, com o smartphone moderno dá para fazer fotos diferentes, fotos legais. E os smartphones estão se aperfeiçoando demais nas câmeras. Hoje a gente tem telefones aí que faz foto profissional, parecendo com câmera profissional. Então, essa galera foi migrando para o Instagram. Depois eles foram saindo do Instagram, do uso constante do Instagram, e foram para outras redes, tipo o antigo Snapchat, que acabou morrendo, mas os adolescentes estavam lá, e o TikTok agora, né? Que nós vamos chegar lá para falar, mas é só para vocês entenderem o perfil do público. Então, essa geração de 25 a 34 anos, com certeza está no Facebook. Com toda certeza é um usuário constante da rede. Eu acho que vocês, ao usar, também percebem isso. Inclusive, eles são usuários mesmo. Eles não só ficam olhando a foto dos outros, como eles postam fotos, fazem stories e usam todas as funcionalidades que a rede propõe. Então, qual é o melhor uso, né, do Instagram? É partilhar a vida. Primeiro, é tudo que as pessoas querem. É partilhar a vida, é se mostrar, né? Como diz lá no Ceará, né, Robertinha? Se amostrar, que a Robertinha tem a veia cearense.
Vocês vão ver na aula dela, as palavras dela, o vocabulário é todo cearense. Então, as pessoas querem se mostrar, querem mostrar que tem um estilo de vida, né? Lifestyle é estilo de vida. Eu quero mostrar que eu viajo, eu quero mostrar que eu frequento bons restaurantes. Teve aquela onda, aquela época de todo mundo tirar foto do prato de comida. Todo mundo ia comer um negócio, tirava foto daquele negócio e postava no feed. Então, as pessoas querem mostrar que tem uma vida perfeita, que tem uma vida interessante, que tem uma vida legal, né? Minha vida é super legal, gente. Vejam tanto que eu sou descolado, tanto que eu viajo, tanto que eu faço coisas maravilhosas e me curtam, me sigam, comentem. Tem essa veia muito narcisista no Instagram. Tanto é que se você postar uma arte muito carregada, você vai perceber que o engajamento vai lá embaixo em relação a uma bela foto. Então, às vezes, uma foto diz mais do que qualquer outra arte. Vou dar outro exemplo para vocês aqui. Quem trabalha aí, várias pessoas falaram que fazem trabalho social, né? Posta uma foto de um trabalho social e assim, gente, sem expor a pessoa, lógico, né, que você está atendendo ali, mas assim, você entregando uma cesta de alimentos, sabe? Posta uma foto dessa e posta uma arte e me diz qual terá mais engajamento. Com certeza é a foto comove, ela seduz, ela convence. Então, depende do conteúdo dessa foto, você conquista só pela imagem. A imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, assim, use o Instagram como ele pede para ser usado. Lembra que eu falei? Eu falei assim, você tem que fazer o uso correto da rede. É isso que a rede quer que seja usado. É ali que você também conta o storytelling, conta uma história. Qual é a sua história? Sabe quando a gente, se você voltar lá no seu Instagram, que sempre usou o Instagram lá atrás, aí você vai falar, nossa, olha essa fase da minha vida, olha essa, isso aqui eu tava com meu sobrinho, isso aqui tava com meu cachorro, isso aqui eu fiz essa viagem, isso aqui é um momento profissional. Você está contando a sua história ali. Com um álbum de fotos de família, né? Quando a gente reúne a família, pega aquelas fotos antigas, álbum e vai passando, é aquela sensação que o Instagram veio para dar, de álbum de fotos. A rede pede um conteúdo exclusivo, evita compartilhar. E aí, gente, até nesse quesito aqui do evitar compartilhar, tem gente que compartilha demais nos stories, notícias ou post de outras pessoas. Sabe quando você vê um post legal, pega o aviãozinho e manda para os seus stories? Pois é, aquilo ou é um conteúdo muito qualificado, muito interessante, você vai comentar algo em cima ou não faça, porque só sair compartilhando um monte de coisa, as pessoas vão achar sem sentido e vão pular os seus stories. Aquilo fica chato pra caramba, então não faça isso. Então, as fotos pedem bons ângulos, iluminação, conteúdo, beleza. É isso que as pessoas querem ver. Outra funcionalidade legal é a pesquisa por hashtag. O Facebook também faz pesquisa por hashtag, mas no Instagram ela se popularizou mais e você pode até seguir hashtags. Então, por exemplo, eu, Ana Carolina, eu sigo a hashtag eleições 2020, porque ali eu vejo tudo que os outros candidatos estão fazendo pelo Brasil afora, eu consigo ver tendências, eu consigo ver coisas engraçadas e coisas sérias, eu vejo de tudo, gente. Eu vejo umas artes que eu falo, caramba, gente, olha como essa pessoa está trabalhando isso. Ou então eu falo, nossa, que sacada, que legal, vou usar essa ideia. Eu uso como inspiração. Então, ela te dá essa possibilidade de você seguir hashtags, né? E os stories do Instagram, que é para ser usado como um diário de bordo. Então, na dúvida, Ana, o que eu posto no feed, o que eu posto no Instagram, ou nos stories? No feed, você vai priorizar aquilo que não é perecível. Então, assim, um registro de uma ação, um vídeo que você quer que as pessoas para sempre vejam, aquilo que não perde. Nos stories, aquilo que é perecível. Então, agora, hoje de manhã, você foi fazer uma caminhada, você quer postar um vídeo fazendo uma reflexão, falando, você está cozinhando, né? Isso humaniza muito o político, tá, gente? Quando a pessoa tem muito conteúdo pesado de política, aí no domingo ela vai cozinhar para a família, faz uns stories legais, ó, gente, estou cozinhando para minha família reunida. Então, assim, aquilo que se perde, que é perecível, a gente coloca nos stories, tá? Na dúvida, é só lembrar disso.
Bom, então os stories, os recursos que ele tem, né? Então o Instagram tem o recurso do feed, que vocês já entenderam. Os stories é vídeo, é foto, é caixa de pergunta, é enquete. E outra, você usar música, filtros. Vocês viram que bacana que agora dá para você criar seu próprio filtro e colocar no Instagram? Tá todo mundo criando filtro. Essas eleições, esses filtros vão popularizar para tudo que é lá, todo mundo fazendo filtro. Faça um filtro seu, faça um gifzinho seu, tem como você cadastrar isso junto ao Instagram. Use os gifs, use os recursos do Instagram. Quanto mais você usa os recursos do Instagram, mais ele percebe a sua relevância. E as pessoas têm que interagir com você também, e você interagir com as pessoas dentro desses recursos. Então, a caixinha de perguntas, gente, é super legal. A Roberta fez uma caixa de perguntas muito legal ontem, que deu um super engajamento no Instagram dela. Robertinha, vou aqui divulgar o seu Instagram, coloca aí no chat também, é @robertateles__, porque a ideia dela foi super legal. Não sei se já sumiu, né, Roberta? Porque é só 24 horas, mas ela colocou uma caixinha de pergunta, as pessoas super interagiram e ela postou resposta por resposta. Então, isso é muito legal. E a enquete também, quando você quer perceber o que as pessoas pensam sobre determinados assuntos. A enquete te ajuda a ter um termômetro sobre o seu público no Instagram, tá? O Reels, que acabou de surgir, então o Reels o Instagram criou para concorrer com o TikTok, é uma concorrência direta. Está sendo muito usado, a gente acredita que vai ser a tendência também dessas eleições. Quando o TikTok surgiu, e já a gente vai falar dele, ontem eu acho que eu comentei isso, não tinha políticos lá, porque o TikTok é uma rede social muito de coisas engraçadinhas, surgiu para ser engraçadinho. Né? Então, quando eu entrei para testar, eu me diverti olhando vídeos de cachorrinhos e de bebês. Que, gente, na publicidade existe uma pesquisa que diz o seguinte: cachorro e bebê vende. Então, se você quer ter engajamento, posta um bebê ou posta um cachorrinho, um gatinho. Você não tem filhos? Faça igual eu, não tenho filhos, mas eu pego o filho dos outros emprestado. Então, tira a foto abraçada com um sobrinho, uma sobrinha, o filho de uma amiga, a filha da Roberta, quando posta é sucesso. Então, assim, poste foto com criança, com bichinho de estimação que você tem. As pessoas gostam disso, vende pra caramba na publicidade. Então, quando eu fui no TikTok testar, eu vi aos montes esses vídeos, foi o que me segurou no TikTok. Mas eu mesmo não me identificava, porque eu não sou engraçadinha, não é o meu perfil, para fazer vídeos ali. Aos poucos, os políticos começaram a entrar. Então, quem eu percebo, a gente da comitê fez uma pesquisa na época e a gente percebeu que o senador Requião Filho foi o primeiro político, assim, pode ter tido outro, mas ele foi o que teve maior número de seguidores e engajamento a usar o TikTok e ele migrou para o Reels. Dentro do Reels, a gente percebeu também que as pessoas começaram a entender que dá para fazer um uso dele até para assuntos um pouco mais sérios. Então, quando se falou na taxação, colocar imposto sobre os livros, eu vi muita gente postando, fazendo reels sobre isso. A aprovação do Fundeb no Senado, muita gente usou. Então, pesquisem pessoas que fazem esse uso, pesquisem as tendências, porque tem aquelas musiquinhas que aí todo mundo começa a usar as mesmas musiquinhas. Todo mundo começa a usar as mesmas estratégias dentro daquilo. Então, eu vi ontem alguém colocando talvez sim, talvez não, uma brincadeira de talvez sim, talvez não, aquela música do Tchacabum, que né, quem é da geração millennials como eu vai saber qual é, ou da dança da mãozinha, começaram a usar um trecho dessa música para fazer as gracinhas no Reels e no TikTok. Então, percebam as tendências. E vocês só vão perceber as tendências das redes se usar as redes. Se não usar as redes, não vai perceber. E mais, seguir pessoas interessantes na rede. E aqui, assim, quem me deu essa lição é até uma pessoa que toda a vida fez campanha com a gente, a Jaqueline Kellen, que ela, assim, no marketing digital, ela é uma das pessoas mais antenadas que eu conheço na vida. E desde lá, quando ela fez campanha no Orkut, ela falava sobre isso, assim, sobre as tendências. Ela fez campanha no Orkut e já vinha falando sobre um monte de tendência. E dentro dessas tendências, ela falava o seguinte, ela falava, siga todo mundo que você achar interessante, influenciadores.
que ali você pega ideias. Tem pessoas que saem na frente. Vocês lembram que há pouco tempo a gente teve aquele aplicativo que envelhece as pessoas, ou te deixa com cara de bebê, ou te coloca do sexo oposto, aí da noite para o dia alguém inventa aquele negócio, e aquele negócio começa a multiplicar, aquilo é tendência. Aí você fala assim, gente, combina comigo, brincar com esse negócio. Então brinca, porque humaniza a rede, tá? Bom, as lives, e hoje a gente teve uma novidade sobre as lives, né, gente? Eu até mandei a notícia nos grupos para vocês, que as lives, elas, durante o período eleitoral, não vai ser permitido. Então, fazer live início, mas isso tem uma lógica muito clara, porque se não pode showmício, não pode live início. O que é live início? Eu, candidato, vou convidar um cantor sertanejo muito legal aqui da minha cidade e vou falar um pouco, ele vai tocar um pouco, eu vou falar um pouco. Ele, não pode. Não pode, assim como não pode showmício, não pode live início, mas live, para você ir lá e falar, como os comícios, só você ir lá e falar, pode, tá bom? O IGTV. O IGTV veio como um recurso do Instagram para vídeos longos. Então, assim, no feed do Instagram é vídeo até 1 minuto. Nos stories, os vídeos se cortam a cada 15 segundos. O IGTV, ele permite vídeos bem longos, mais de 1 hora. Então, dentro do IGTV, é que você vai colocar os conteúdos mais profundos. Então, assim, você quer fazer um videozinho de uns 3 minutos contando a sua história de vida, vai lá para o IGTV. Você quer fazer uma crítica mais aprofundada sobre algum tipo de assunto, vai lá para o IGTV, entende? Então, lá são os vídeos maiores. Até conversando com uma pessoa da minha equipe, que é especialista em marketing digital, ele estava comentando comigo que o engajamento do IGTV anda muito bom. Então, o Reels também, tá? O Reels e o IGTV, o engajamento anda bem legal, bem bom. O Instagram está priorizando mostrar mais para as pessoas, então façam uso. O Twitter, gente, agora chegou a polêmica. Twitter, porque aí vocês vão me perguntar sobre o Twitter. Devo ter Twitter ou não devo ter Twitter? Então, primeiro vamos entender o Twitter, né? Gente, o Twitter, ele tem hoje, em 2020, esse dado é desse ano, 8,2 milhões de pessoas usando a rede. Só que em 2018 ele tinha o dobro. O que significa? Que o uso está caindo muito do Twitter. Ele é uma rede de relacionamento, mas de formação de opinião. Então, acabou que ficou no Twitter, o Twitter foi sendo peneirado, antes tinha de tudo, todo mundo estava lá. Nessa peneira, acabou que os formadores de opinião ficaram lá. A tendência de uso de rede social do Twitter segue a mesma das outras redes, mas o público acima de 50 anos faz um uso interessante, porque nas outras redes, o público acima de 50 anos, a presença é muito mais tímida do que no Twitter. Isso mostra que eles estão interessados em conteúdos mais sérios, tá? Para mim, isso é um termômetro sobre esse público. Então, ele é uma rede para informar, opinar, convencer e engajar. O Twitter, ele é feito para você fazer um uso frequente, hard dele, postar o dia inteiro. Então, se você é a assessora está aqui, você vai falar assim para mim, não, mas o que eu posto no Twitter do meu candidato? Gente, o ideal é a própria pessoa usar o Twitter dele. A gente fez a campanha em 2018, eu até citei ontem para vocês, a gente faz campanha dele desde 2010, que é o professor Israel, que é deputado federal, e o Twitter, a equipe nunca conseguia engajar muito bem o Twitter. Quando ele abraçou o Twitter dele está lá em cima. E mais, os jornalistas procuram ele pelo Twitter. E vai lá e pega aspas dele que a gente fala, né? Então, o Twitter, se você tem uma abertura com a imprensa local, se a imprensa da sua cidade está presente no Twitter e você tem opinião de fato a dar sobre os fatos, talvez compense você estar no Twitter. Mas lembrando que é uma rede que faz você gastar muita energia, e se você vai gastar muita energia, você tem que pensar que o tempo da eleição é muito curto
e se isso vai trazer volta para você ou não. Vocês têm que fazer esse tipo de análise. O que é interessante também, e vale a pena você usar o Twitter, é se você também tiver um olhar autêntico sobre os fatos. Então, assim, não é simplesmente compartilhar notícias ou colocar frases de títulos de notícias, que eu vejo muito. Não, é você ir lá e ver que o Fundeb foi aprovado no Senado, o Fundeb impacta na educação infantil, que é cuidada pelo município, é de atribuição do município, é você ir lá e fazer um comentário autêntico, aquilo que você tem de insumo, de dentro de você, a sua opinião autêntica sobre esse assunto. Para mim, a maior vantagem do Twitter nas eleições municipais é você se tornar fonte. Se você não for se tornar fonte, eu não vejo por que gastar tanta energia assim com o Twitter, tá bom? Bom, o YouTube, e o YouTube merece uma observação realmente especial, é uma rede de entretenimento. Ele não é de relacionamento, tá? Ele é de entretenimento. O YouTube não fornece as faixas etárias prioritárias que estão nele, porém, ele é acessado por 75% dos usuários de internet acima de 13 anos. Gente, isso aqui é ou não é um termômetro muito, muito importante para vocês do YouTube. Isso aqui te mostra ou não mostra o caminho que você deve seguir? O YouTube só perde para o Facebook. E está perto de passar o Facebook, tá? Porque com a pandemia, as pessoas passaram a acessar mais o YouTube, a procurar mais conteúdos de faça você mesmo, como fazer comida, pão, né, gente? Gente, receita de pão tá no top trends de maiores pesquisas do Google e do YouTube. Todo mundo querendo aprender a fazer pão nessa pandemia no mundo. Então, assim, o YouTube está num crescimento muito grande. Os jovens, os mais novinhos, usam o YouTube como fonte de pesquisa. Então, eles não vão lá no Google e digitam a pesquisa. Eles vão no YouTube e digitam a pesquisa. Então, isso é um termômetro importante para vocês saberem sobre o YouTube. Bom, então, o melhor uso dele, né? Gente, fez uma live no Instagram, baixa a live, sobe ela no YouTube. Tem vídeos, entrevistas, saiu uma matéria sua na imprensa, né? Você deu uma entrevista para televisão, pegue aquele vídeo, suba para o YouTube. Coloque seus discursos, vídeos opinativos, tudo que você subir no Facebook e no Instagram de vídeo, você pode subir para o YouTube. Tudo que sair na imprensa sobre você em vídeo, você pode subir para o YouTube. Você tem a possibilidade de pegar uma entrevista em rádio, pedir para alguém editar em formato de vídeo e subir para o YouTube. Ali é um repositório muito interessante de vídeos para você. E também fica sendo o canal de informação para quem fizer pesquisas. E aí, gente, na hora de subir esses vídeos, ele te dá opções de você colocar tags. O que são as tags? São as palavras que as pessoas, ao digitar na pesquisa do YouTube, vai ranquear o seu vídeo. Então, eu vou colocar lá, aula, planejamento de comunicação, planejamento de campanha em comunicação. Aí lá nas tags eu vou colocar, né? Planejamento, eleições 2020, campanha eleitoral, vereador, prefeito, presidente. Eu vou colocar palavras que, ao usuário fazer pesquisa, o meu vídeo apareça na pesquisa dele para ele assistir e aumentar a visualização, então, do meu conteúdo no YouTube. Então, você pode colocar lá conteúdo frio, conteúdo quente, ele admite de tudo, desde que seja, lógico, vídeo, né? E aí eu venho falar também do TikTok. Então, o TikTok surgiu antes do Reels, o Instagram veio, o Facebook não perdoa nada, né? O Facebook matou o Snapchat, criando os stories, e criou o Reels para matar o TikTok. Simples assim. É o mercado, lei do mais forte. Então, hoje no Brasil já tem 7 milhões de usuários da geração, e eles são maioria da geração Z.
Então, qual que é a geração Z, gente? É um menino que vai votar pela primeira vez esse ano, que nasceu lá em 2004, por exemplo. Ele é geração Z. Então, eles também são seus eleitores. Se você comunica com esse público bem jovem, você tem que pensar onde você vai conseguir comunicar com ele, onde você vai fazer com que ele te enxergue, né? Eles são a maioria no TikTok. Agora, se não fizer sentido para você, não faça. Não faça nas eleições, porque eleição não é... Né? Que eu vi na televisão, né? Tem um microfone aberto. Gente, desculpa, fechei. Eu levei um susto, que eu acho que a minha cara no vídeo vai ficar de assustada. Se você achar que o TikTok não faz sentido, você nunca usou, começar do zero, então não faça a rede, porque o tempo da campanha é muito curto para você perder energia com aquilo que você não tem certeza que vai dar certo, tá? Então, ali é para partilhar a vida, convencer, seduzir, agradar, comover. As pessoas mostram a sua rotina. Nessa pandemia, então, muita gente fazendo assim, marido e mulher fazendo vídeo engraçadinho, pais e filhos fazendo vídeos engraçadinhos, crianças, enfim, está sendo muito usado até como entretenimento das famílias, né? Lá o conteúdo é exclusivo. O que as pessoas fazem também, gente? Como a opção de filtros do TikTok é muito ampla, a pessoa grava no TikTok e joga no Reels do Instagram. Também estão fazendo isso. E lembrando que o Snapchat também foi assim. O Padre Fábio de Mello, ele foi um dos primeiros perfis assim legais que eu vi no Snapchat. Ele pegava o Snapchat e subia para o Instagram, tá? Porque a opção de filtros do Snapchat era maior. Então, assim como o Instagram, né? Bons ângulos, iluminação, conteúdo interessante, beleza. Isso também conta nessa rede. E, por fim, aqui a rede mais esperada, que eu vou chamar de rede, mas na verdade é um aplicativo de mensagens, é o WhatsApp. O WhatsApp, gente, 99% de quem tem um smartphone usa o WhatsApp, ou seja, todo mundo. Todo mundo. Esse 1% vive em Nárnia, né? Então, todo mundo que tem um smartphone que permite ter um WhatsApp, tem um WhatsApp. Por quê? Porque a comunicação é rápida, porque se você estiver logado na internet, você faz ligação sem gastar seus créditos, né? Muita gente usa o WhatsApp assim. E você tem contato direto com as pessoas. Bom, olha que dado interessante. Isso aqui diz sobre o seu público, tá? Naquele mapeamento do perfil do público. Acima de 56 anos, 44% dos usuários são ativos. Vocês viram que onde o público mais velho está? Então, ele não está, na sua maioria, no Facebook, ele não está, na sua maioria, no Instagram, ele não está, na sua maioria, no Twitter, ele está no WhatsApp. E mais velho que eu falo já é o público mais idoso mesmo. Então, ele está no WhatsApp. Ali é certeza que você encontra ele. As pessoas utilizam o WhatsApp, em sua maioria, como fonte de informação. Infelizmente, não é o ideal. É por isso que dissemina tão facilmente fake news. E aí, só para vocês saberem, que é curiosidade mesmo, que sim, diariamente são 55 milhões de mensagens enviadas, 4,5 bilhões de imagens, isso é foto, é aquele tio do WhatsApp do bom dia, do boa tarde, boa noite, né? 1 bilhão de vídeos, de todo tipo de conteúdo que vocês imaginarem, 100 milhões de chamadas de vozes ao mesmo tempo. Então, assim, se você tiver uma internet um pouquinho melhor, você já faz uma chamada de voz com muita tranquilidade. E nesse quesito, o WhatsApp melhorou muito, porque lá no início, a chamada de voz, se a sua internet não fosse muito boa, ela era péssima, não funcionava a chamada de voz. Hoje, não. Ele consome bem menos dados. Então, com a internet mediana, você já faz uma chamada de voz com tranquilidade. Qual é a diferença do WhatsApp de conectar com o eleitor pelo WhatsApp e por outras redes? Porque as outras redes, gente, é você na praça pública gritando. Então, se você é professor, é você no pátio da escola gritando. Se você é da área da saúde, é você na UPA gritando. O WhatsApp, você está na sala da casa da pessoa. É isso que significa o WhatsApp. É a intimidade da pessoa.
é você ter um canal muito direto de relacionamento com ela. E é por isso que sempre que eu posso, eu falo, não fique mandando mensagens motivacionais. É chato. E aí você quer pedir um voto para a pessoa e você vai ficar bombardeando ela de conteúdo sem valor. Quando chegar na hora de pedir o voto, ela nem vai abrir sua mensagem, ela vai ignorar. Porque você mandou muita coisa sem valor. Agora, se você manda conteúdo de valor, que agrega, que é interessante, que ela vai gostar de receber aquilo, ela vai ver sua chamada do voto também. E já vai estar engajada com você. Vai estar batendo papo com você. Então, assim, nós temos dezenas de grupos de WhatsApp da comitê. A gente usa de forma muito estratégica até para não cansar quem está conosco nesses grupos. As pessoas vêm falar comigo no privado. Por quê? Porque o que a gente manda é de extrema relevância. Então, as pessoas têm interesse em nos ouvir falar, entende? É isso que vocês têm que despertar no eleitor. Interesse pelo que você tem a dizer. Então, o melhor uso, né, do WhatsApp. Informar, aproximar, persuadir. Então, montar listas de transmissão ele permite grupos, envio de links às publicações das redes sociais. Então, assim, se vocês estão nos meus grupos, vocês perceberam que a gente faz isso. Se eu vou fazer uma live no Instagram, a chamada da live eu vou mandar com o link da minha postagem no Instagram para que as pessoas me achem no Instagram, vai lá, curte, já sabe onde eu tô, e aí quando essa pessoa precisar de mim, ela vai me encontrar no Instagram com facilidade. Entendeu? Envio de conteúdo para ser compartilhado. Então, qual que é o sonho de todo candidato? Eu quero viralizar. Eu quero viralizar no WhatsApp, eu quero que meu conteúdo viralize. Então, é no ambiente do WhatsApp que isso acontece. Que seu vídeo começa a correr. Então, eu sou de Goiânia, minha família tem Goiânia, a maior parte dos meus amigos estão em Goiânia. Uma vez eu recebi o vídeo do nosso deputado, que a gente trabalhou a vida inteira para ele aqui do DF, eu vi num grupo de Goiânia, de amigos, que viralizou. Entende? Então, é dentro desse ambiente também que viraliza mentiras, boatos, fake news. É dentro do ambiente de WhatsApp. Por isso é preciso ter estratégia para o WhatsApp sobre isso, mentiras, boatos, fake news e crises. Robertinha vai falar na aula dela, tá? Para nós. A frequência, como eu disse, tem que ser pautada pela relevância do conteúdo. Não coloquem qualquer coisa, gente, porque as pessoas vão correr de você, vai até te bloquear, né? Não seja excessivo e respeito aos pedidos de retirada da lista. Então, a gente tem no nosso celular da comitê muitas listas de transmissão. Se alguém vai lá e pede para ser retirado, olha, eu não tenho interesse mais em receber o conteúdo de vocês. Pode parar de me enviar, mas é na hora. Na hora você tira da lista, para justamente não cansar as pessoas. Sobre o WhatsApp especificamente falando, a Valéria mandou a notícia lá no nosso grupo de alunos sobre a Lei Geral de Dados. Aquilo, Valéria, é complexo, tá? Não é tão simples. Conversei com o doutor Leon Safatli, que é o advogado que sempre faz lives com a gente aqui da comitê, e ele ficou de estudar mais profundamente, porque ele é especialista em direito eleitoral. Ele falou que já está estudando a Lei Geral de Proteção de Dados em relação às eleições e prometeu uma live para nós, tá? Então, sobre isso, fiquem ligados que assim que o nosso curso acabar, porque assim como nossas aulas são à noite, eu não consigo marcar também com ele uma live à noite para falar sobre isso. Então, para o nosso melhor aproveitamento, eu já combinei com ele hoje o seguinte, nós vamos terminar a nossa aula. Antes desse curso acabar ao vivo, eu vou informar para vocês a data da live e nós faremos uma live com ele para falar sobre esse assunto, tá? Então, sobre o WhatsApp, a gente vai ter que ter uma atenção extra aí nessas eleições. O LinkedIn. Gente, o LinkedIn é uma rede profissional, muito restrita. Se você não tem o hábito de usar o LinkedIn, não gaste sua energia nessas eleições com ele, tá bom? Deixe para o LinkedIn, para quem já está lá há muito tempo, tem uma rede de relacionamento de pessoas do mercado de trabalho, de empresários, empresas, e aí deve fazer sentido para essas pessoas. Muitas vezes eu só coloquei ele aqui porque muitos candidatos nos perguntam isso. Eu devo ter um LinkedIn? Não perde tempo com isso não, porque a maior parte dos eleitores não estão lá, o público que está lá não está interessado em eleição, ele está interessado em mercado profissional. Agora, sobre site de campanha.
a gente indica ter site de campanha, mas assim, se não perca energia se isso for caro para você, tá? Trabalhoso e caro. Mas por que a gente indica um site de campanha? E aqui você vai ver se faz sentido ou não. Lá no site de campanha, que só pode entrar no ar no primeiro dia de campanha, tá, gente? Na pré-campanha não pode. É onde você vai colocar todo o conjunto, então, de bandeiras, de propostas, sua biografia, aquilo que já saiu sobre você de matéria, link do financiamento coletivo de campanha, crowdfunding, link das suas outras redes sociais, contato para a imprensa, stakeholders, que significa apoiadores, aqueles multiplicadores do seu nome. Então, se para você fizer sentido, tá bom? Agora, para pré-candidatos a vereador, eu acho assim que se você é de uma cidade pequena, não perca energia com isso. Agora, quando a gente fala de prefeitura, aí eu não vejo como não ter um site. E, Ana, qual é a frequência de postagens? Gente, não existe uma periodicidade ideal de postagens. Essa é a pergunta sempre que a gente recebe. Quando a gente fala, e agora sendo muito específica, quando a gente está falando especificamente de período que não é de campanha, viu? Não é campanha. A gente sempre recomenda não encher seu feed de notícias. Então, o que isso significa? A gente não está em campanha. Então, não estando em campanha, faça umas 3 postagens por dia, não mais do que isso. No mínimo uma. Use todos os dias, tá? Posso postar dia sim, dia não? Não, poste todos os dias. Porque a rede tem que ampliar a sua bolha. Ela tem que perceber a sua relevância. Para a rede perceber a sua relevância, você tem que usar a rede. Mas durante a campanha, aí falando de campanha, não coloque limite de posts. Por quê? Porque são só 45 dias. E nesses 45 dias, o povo tem que ver seu rosto, sabe? Suas propostas, tudo que você tem para oferecer. Aí você vai ser o hard user. Fora isso, de 1 a 3, para não cansar a sua audiência e também para ter engajamento, senão não vai ter engajamento. Você vai postar 5 conteúdos, a pessoa nem curtiu um, já apareceu outro, ela não, já curti conteúdo dessa pessoa hoje, não vou curtir mais não. Entende? Eu acho mais do que 3 um exagero, a não ser em ocasiões especiais. Então, assim, fez um mega evento, a gente fez um evento aqui em Brasília, para 11 mil eu não lembro, eu acho que era 11 mil, uma formatura de 11 mil jovens num curso de qualificação profissional. A gente fez esse evento de formatura e aí a gente fez muita postagem durante o evento, mas era a relevância do evento. A gente queria que aquilo fosse amplamente visto, não necessariamente amplamente curtido, mas amplamente visto. Então, você tem que ser estratégico até quando você fala assim, vou alcançar a minha audiência, mas de forma pensada e estratégica, não impensada. Tudo que você for fazer, gente, tem que ter uma estratégia por trás. Se você for sem estratégia, não tem um objetivo no final, um caminho a seguir, qualquer caminho serve, né? Já diria ali a Alice no País das Maravilhas. Então, se você não tem um caminho a seguir, qualquer caminho serve. Então, você tem que ter um objetivo, uma estratégia para aquilo. Os melhores horários você deve decidir com base no próprio Instagram. Transforme a sua conta comercial. Se sua conta ainda não for comercial, transforme ela em comercial. Por quê? Quando a sua conta é comercial, você recebe os dados do Instagram. Então, lá nos dados está, meus dias de maior engajamento são quinta, sexta, sábado e domingo, do meio-dia às 18 horas. Então, eu vou priorizar postar nesses horários. Os posts mais relevantes, aquele conteúdo que eu não quero que ninguém deixe de ver, eu vou escolher esses dias para colocar. E outras coisas que o Instagram também dá na conta comercial, ele te dá o perfil do público, que é muito interessante. Então, quantos por cento de homem, quantos por cento de mulher te seguem? Onde está esse público, né? Então, assim, ele é dividido até por cidades. Enfim, ele te dá um mapa muito interessante do seu público. Eu não sei se vocês viram que eu coloquei nos meus stories, o dado que o Instagram me deu de engajamento e de visualização, eu coloquei ontem nos meus stories isso, eu não sei se já venceu. Mas se você tá me seguindo no Instagram, você vai ver lá que eu coloquei um videozinho explicando até sobre isso.
E aí, gente, sobre atualização de conteúdo, é o que eu falei para vocês. Sigam quem sempre está em alta, quem está em tendência, para vocês pegarem, esse aqui tá usando agora, é esse meme, o meme da vez, é essa notícia da hora, todos os dias, leiam os veículos de comunicação. Sabe o que eu gosto do Twitter? Mesmo que você não vá usar ele na campanha, faça um perfil no Twitter para você seguir veículos de comunicação, perfis interessantes, porque o Twitter tem um Trend Topics. Então, todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu olho é aquele Trend Topics. Lá são as tendências, os assuntos mais falados. Então, dentre os assuntos mais falados do dia, qual foi o de hoje? Por exemplo, o de hoje no Twitter, quando eu olhei, eu não consigo olhar várias vezes ao dia. Eu gostaria, eu adoro o Twitter, mas eu não consigo, eu olho de 1 a 2 vezes no dia. Era o Witzel, né? O governador do Rio de Janeiro, afastado do cargo. Então, qual é o assunto do dia e se eu vou me posicionar ou não perante aquele assunto. É uma decisão que vocês têm que tomar, tá bom? Então, estejam sempre atentos às postagens. Faça divulgação das suas redes em outras redes. Então, faça post do Instagram chamando para o YouTube, para o Facebook, para o seu WhatsApp. Crie também uma rede que faça com que as pessoas sigam você em várias redes, né? Que elas estejam em todo o seu conjunto de redes. O Linktree, para quem não conhece. O Linktree se escreve desse jeito. Você tem possibilidade de colocar vários links dentro dele. Vou te dar um exemplo. Vai lá na minha bio do Instagram, tem o meu Linktree. O Linktree da Comitê, nem é o meu, é da Comitê. Quando você clicar lá no link, ele vai abrir um monte de linkzinhos. Então, você vai ver lá o Eu Eleito, o Seja Vereador, o YouTube da Comitê. Ali você tem acesso às redes da Comitê, entendeu? Então, cria um Linktree para você colocar na bio do Instagram, para você mandar para as pessoas, porque aí nesse Linktree você coloca seu link do WhatsApp para conversar diretamente com você, o seu link do seu site, do seu YouTube, para as pessoas terem todas as suas redes num só lugar, tá bom? Bom, o impulsionamento de publicações também ajuda nessa divulgação e o cartão de visita com todas as redes. Se você for fazer ação de rua, faça cartões de visita que tenha todas as suas redes sociais. Priorize 2 coisas, o seu rosto e as suas redes sociais. E o seu WhatsApp, lógico, né? Dentro das redes sociais. Porque é ali que você quer que as pessoas falem com você. Não é te ligando o dia inteiro. Porque receber telefonema, gente, ocupa muito tempo. Mas falar com você pelas redes sociais é produtivo para você e para quem quer falar com você. E aí a pergunta que não quer calar, né? Ana, em qual rede eu devo estar? E aí, diante de tudo isso que nós passamos aqui para vocês é que vão me dizer em qual rede vocês devem estar. O que faz sentido para o seu público? Então, se você fez aquele exercício da aula de ontem, se você conseguiu mapear tudo aquilo que a gente mandou, você vai perceber onde está seu público diante de todo esse mapeamento aqui. Tá bom? E, gente, o que eu quero que vocês saibam é que o mais importante da presença digital é estar onde o seu público está. Você tem que estar e falar a linguagem dele, tá? A linguagem do seu público. Então, você não vai perder tempo com aquilo que não for produtivo para você. E comece já a alimentar agora, hoje. Então, você vai alimentar os seus stories, você vai procurar, no mínimo, estar no Facebook e no Instagram, porque vocês viram que o público é dividido entre Facebook e Instagram. Algumas cidades brasileiras estão com a presença mais massiva e marcante no Facebook, e isso faz muito sentido em algumas cidades. Então, invista mais no Facebook, se essa for a realidade da sua cidade. E aí só você vai poder dizer. Mas não perca tempo com aquilo que não for te trazer voto, porque vocês precisam de voto. Nada mais, nada menos do que isso, tá bom? E agora fiquem à vontade para as perguntas. Eu vou deixar até aqui gravando, porque as dúvidas de vocês, às vezes, é a dúvida de quem vai assistir depois, que adquirir nosso curso depois, né? Ô, Ana, eu posso fazer uma pergunta? Pode, Valéria. É o seguinte, eu gostaria de saber como é que a gente transforma
no Facebook, o perfil para a página. Porque assim, eu tenho 5.000 seguidores. Aí tem muita gente querendo me seguir, mas eu não tenho mais como. Então, no seu Aí caso, é vale para a ter pena. página. Vale a pena. Então, vale a pena? Vale a Certo. pena migrar, mas não tem como eu te explicar aqui, porque ele é um processo Não, meio tudo bem. chatinho, mas dá um Google. Se você der um Google lá, como Não, eu queria migrar, mais saber assim, se valia a pena, entendeu? vale. Ok. Vale sim. Para você, ainda que já tem mais 5.000 e as pessoas estão querendo te adicionar, você tem relevância para esse tanto de gente, né? Vale sim. Uhum. Ok, obrigada. De nada. Ana, eu quero fazer uma pergunta. Oi, Juliana, pode falar. Como criar esse Linktree? Não, eu sei. Vou falar para você pesquisar, tá? Porque ensinar aqui não vai ser produtivo eu Tá. falando. Mas do jeito que eu escrevi, o PDF vai para você, se lá vai assim, como criar um Linktree. É facinho, ele vai te dar o passo a passo, tá? É muito bom, legal, obrigada. gente. Depois olha no meu Instagram para vocês verem. Ele é ótimo porque ele coloca todos os links num só. Tá bom? Ana, Oi, Aradiane. oi. Eu quero fazer uma pergunta. A questão do cartão de visita, eu já estou com os meus, né? Como que eu vou abordar, no caso, meu futuro, no caso, eleitor? Gente, então, depende de Aqui, onde ó. você vai, como você vai. Vendo? E com as redes sociais? Sim. Muito bem, isso aí, gostei de ver, garota. O que acontece? Você não vai panfletar cartão na rua. As pessoas não estão interessadas nisso. A gente está vivendo uma pandemia, ninguém nem quer pegar nada de ninguém, tá com aquele nojinho, né? Então, Sim. você vai acabar entregando em eventos específicos, tá? Por isso que não compensa fazer uma quantidade muito grande. Digital. Quem não estiver falando, desliga o microfone, por favor, só para não ter aqui, tá? Então, assim, você vai no encontro, que alguém vai marcar para você um encontro com outras pessoas. Então, enquanto você está falando, peça alguém que está te acompanhando a distribuir o seu cartão. Aí você fala, gente, eu pedi para distribuir meu cartão para vocês, porque aí tá minhas redes sociais, então eu posso falar melhor das minhas propostas, eu posso falar melhor sobre o meu trabalho para vocês. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Vai ter que acabar de ser assim. A gente usou muito nas eleições, nas outras que a gente fez, esse tipo de recurso em grandes eventos, mas é porque a gente fazia, e agora a pandemia não permite mais grandes aglomerações, mas na época a gente fazia evento para 800 jovens, 11.000 jovens, então nisso a gente conseguia distribuir todo esse cartão. Agora já não faz mais essa quantidade tão grande, não vai se acumular esse tanto de gente, né? Uhum. E aí, E na questão do... Só falando do cartão de visita, sobre o cartão virtual. Então, o cartão virtual também é uma saída, é um PDFzinho, não é todo mundo que tem saco para baixar, mas é uma alternativa, tá? Tá. E na questão Ô, do... Ana, é o Oséias. Eu queria fazer uma pergunta. Oi, Oséias, você pode ser o próximo? Só terminar uma pergunta que dá para adiante. Posso, obrigado. Nada, pode falar. Em relação da campanha, né, do lançamento da campanha, você poderia dar uma dica para a gente, assim, no meu caso, eu quero uma coisa mais simples. Você falou de drive e tal, não. No caso, o que você poderia indicar, assim? Olha, eu não sei qual é a situação da pandemia na sua cidade, então faça um evento virtual. A gente tem uma cliente nossa do interior de Minas, que a gente fez um evento virtual com ela, foi muito legal. Ela fez, ela contratou uma ferramenta chamada StreamYard. O Emanuel, coloca no chat o nome da ferramenta, por favor, para todo mundo anotar. StreamYard. Essa ferramenta, ela permite que compartilhe o vídeo no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. E aí, ela convidou pessoas de projeção nacional. Então, ela convidou deputados federais, senador, e aí ela divulgou amplamente esse evento virtual e conseguiu com que muitas pessoas estivessem presentes. Então, porque você tem que conseguir com que o seu público esteja presente nesse... Ela fez o lançamento da pré-candidatura, tá? Mas a ideia vale também para a candidatura. Tá. A mesma ideia, o Emanuel mandou aí o nome da ferramenta para vocês. Pode falar, Oséias. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite. É um prazer falar com você, porque nós somos conterrâneos aqui da bela cidade de Goiânia, né? Sim, somos. Isso. Quero depois conversar no particular com você, que é para a gente ver se a gente entrosa aqui em Goiânia. Para a Pode gente deixar. pensar algo aí
sobre esse projeto seu. Bom, primeiro eu queria falar para você o seguinte, eu não pude entrar ontem, porque meu avô foi hospitalizado, e agora eu estou dentro do carro voltando, porque eu fui lá fazer uma visita para ele, que ele operou. Então, não pude assistir ontem, hoje também não pude assistir de forma total a aula. Então, queria saber quando é que vai ficar gravada para a gente poder assistir. Né? Oséias, a gravação, só responder essa primeira, porque pode ser a dúvida de muita gente, a gravação a gente envia hoje mesmo para a plataforma que é a Eduz, só que a Eduz demora um tempo para autorizar e colocar no ar, tá? Mas você conversa em particular que a gente vê isso aí, para você não ficar sem assistir a aula, igual eu resolvi ontem para a Ariadne, que também... Aradiane, desculpa, que também teve problema com a aula ontem, tá? Qual é a outra pergunta? E a outra não é uma pergunta, a outra é uma intimação que eu faço para você conversar com sua família aqui em Goiânia para votar no meu candidato. Porque eu fui vereador 3 mandatos em Goiânia. Hoje deixa eu te falar que eu sabia que era você, eu falei, é o Oséias Porto de Goiânia que eu conheço, que está no nosso curso. Eu conheço você também, você entendeu? E aí eu falei assim, não vou deixar de pedir voto pro meu candidato, não pode... Quem é o seu candidato, Oséias? Perder tempo, não. Eu falei, não posso perder tempo, não. Eu tenho que pedir apoio pro meu candidato, né? Pode deixar que eu vou colocar. Você pode conhecer. Vocês viram aqui como é que é candidato, né? Vocês que estão aí aprendendo com o Oséias tem muito grande estrada. O que é o seu cartão virtual? Cartão virtual. O Oséias, que tem muito tempo de estrada, vocês estão vendo aí. Não perde tempo, já pede e volta logo. Coloca a família para votar em mim. Goiânia é o ovo mesmo, né? Goiânia está com 1.500.000 habitantes, só Goiânia. E agora, né, Ana, o Íris não é mais candidato, imagina como é que vai pegar fogo essa cidade. Pois é, vai mesmo. Então, podemos... Obrigado pela resposta aí. Manda seu número de celular aqui no chat, por favor, que o Emanuel já vai gravar e me mandar e a gente vai conversar, tá bom? E você tá no grupo de alunos? Se tiver no grupo de alunos, eu vou lá. Eu tô no grupo de alunos e já adicionei você no particular então, pronto. também. Então, Só que eu não quis falar com você, porque eu sei que seu tempo nesse momento das aulas, da preparação, é muito corrido. Então, eu estava esperando deixar passar para a gente conversar. Mas pode mandar lá que eu falo com você, tá? Tenho respondido todos que falam comigo no particular. Então, obrigado. Obrigado, viu? Tá, um abraço. Outro, tchau. Gente, quem mais tem pergunta? Aproveitem, hein? Ninguém tem dúvida mais? É um momento muito, assim, qualificado, né? Faça igual a Aradiane, não perdeu tempo, não. Perguntou aqui tudo que ela queria saber. Ana, a minha maior dúvida é só com relação, quando for montar meu planejamento de campanha, com relação às bandeiras e a questão das propostas, mas ainda vai chegar lá, né? Mas ontem você a aula. Ontem a aula foi só sobre isso. A aula foi só sobre isso, aí nós mandamos o PDF no grupo, aí você vai pegar aquele PDF, então. Gente, eu vou dar para todo mundo. Pega o PDF, imprime e vai fazendo o exercício lá, respondendo tudo o que eu falei. Vai respondendo tudo, porque aquele exercício vai te ajudar nas suas bandeiras. Não façam o exercício sozinho. É algo que eu sempre falo também. A riqueza está em mais cabeças pensando com você. Porque quando você está fazendo o exercício sozinho, acaba que você tem que, tirar tudo de dentro de você e você fala, caramba, minha criatividade travou, minha cabeça está acelerada, porque candidato tem a cabeça acelerada, né, gente? Quem é candidato fica pensando dia e noite, como é que eu vou conseguir voto? Meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que reunir o povo, não dá conta. Então, assim, arrume alguém para te ajudar. 2, 3 pessoas que te conhecem e que vão fazer aquele exercício com você, grave com o gravador. Gente, é certeza, vocês chegam nas bandeiras, chegam nas propostas e chegam também no slogan. É porque é trabalhoso. É por isso que as pessoas pagam a gente da comitê para fazer por elas, né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia sozinho. O que acontece? Vamos ensinar tudo que a gente sabe para quem não tem condição de nos pagar. É isso que acontece.
Pode falar, Juliana. Uma pergunta. Ontem nós conversamos, eu te perguntei com relação ao logo, você lembra das cores? Lembro E, sim. na verdade, a gente acabou usando agora num post que foi o aniversário de Campo Grande, e eu usei o logo novo que eu queria usar, que é um coração com a bandeira do Brasil dentro. E eu tentei excluir, mas assim, não dá, passou para muita gente. Eu tenho que alterar significativamente mesmo, que eu fiz um coração com a bandeirinha dentro, que é o que eu uso aqui. Isso que eu coloquei Juliana, no post. fala com um advogado. Porque isso aí, é assim, a gente já fez, eu já trabalhei com candidatos que na pré-campanha e na campanha usaram a mesma logomarca e não aconteceu nada. Mas eu já soube de quem foi multado. É muito do TSE, do TRE na sua cidade. É melhor você conversar com um advogado para te orientar. Porque o doutor Leon, por exemplo, que é minha fonte de informação, ele fala assim, muda, nem que seja um detalhe, inverte as cores, sei lá. Ele sempre fala isso, muda nem que seja um detalhe para não falar que você fez campanha antecipada. É por esse motivo para você não ser prejudicada, tá? É a orientação que a gente frequentemente está recebendo, então não corre risco, não. Sabe por quê, gente? Campanha é um ambiente de guerra. Você está lidando com muitos inimigos, muitos concorrentes. Tem gente, sem brincadeira nenhuma, na campanha presidencial, tinha candidato que tinha um advogado só para buscar falhas nos concorrentes. Não é exagero, é realidade. Inclusive, estive com um escritório desse de advocacia no ano passado, que claramente o advogado, a gente conversando, ele falou, não, meu trabalho era só assistir todo o programa eleitoral do candidato X, que eu não posso falar, era só assistir programa eleitoral, pegar material de campanha, entrar no site, entrar na rede social e mapear erro por erro e entrar com processo contra ele. Tem gente que gasta energia fazendo isso para te derrubar. Então, não abra brecha, não faça isso, tá bom? Infelizmente, é assim mesmo. E outra, o TSE, desde 2002, eu acho, 2000, vem fazendo campanha para as pessoas denunciarem crimes eleitorais. Então, eles têm um canal direto de denúncia. Então, não necessariamente alguém vai entrar com processo direto contra você lá no TSE, mas o próprio cidadão que tiver antipatizado com você, ele Mas pode... é um erro, né? Porque você está numa pré-campanha. É um erro, porque você mudar uma logomarca, você trabalha com ela, isso aí é um erro, eu acho. A lei de campanha antecipada, a legislação mudou muito e aí a gente não tem o que fazer. Por mais que a gente... Mas você trabalha com marketing, você sabe, né, que é um erro. Eu quero que vocês aproveitem tudo. Eu quero que a marca de vocês fique rolando aí há mais de ano, para todo mundo olhar, tipo a Rede Globo, que viu ali o globinho da Globo, sabe que é a Globo? Eu quero isso para vocês. Mas a lei eleitoral não quer, né? Então, tem que obedecer, não tem saída. Tá bom? Ô, Ana. Pode falar. Aí eu de novo. Você não poderia mandar novamente o PDF? Porque eu entrei no grupo hoje de alunos, né? E eu não tenho o material. Tá. Ô, Emanuel, manda, por favor, o material no grupo. Já manda os dois, o de ontem e o de hoje. O Osair está até falando aqui no chat. Todo o partido tem advogado. Fala com o advogado do seu partido, do seu diretório. A gente sabe que às vezes ele é meio inacessível, mas ele está lá para atender vocês mesmo, viu? Então, brigue por isso no seu partido. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitem. Nosso tempo está acabando. Oi, Rosa. Eu tenho só uma pergunta. Hoje eu tive um aniversário no Lar dos Idosos. Tirei fotos com eles lá. É possível? Eu posso colocar no Facebook essa foto? Você é voluntária? Oi? Você é voluntária, né? Eu sou voluntária lá. Rosa, assim, do ponto de vista do marketing, tá? Mais uma vez, eu não sou especialista em direito eleitoral. Do ponto de vista do marketing, pode e deve, só evite expor as pessoas. Então, assim, se for algum idoso com alguma doença, né, que seja constrangedor para ele aparecer, que ele não queira casar a imagem dele com você, e só ter esse respeito. Mas, gente, é maravilhoso. Sabe o que eu gosto, Rosa? Eu sei que a pandemia não permite abraços, mas sabe você dar um abraço no idoso e mostrar o seu rosto, mas a pessoa está de costas, mas você vê que é um idoso? Você agachar ali para falar com ele numa cadeira de rodas, ter uma foto lateral, não vai mostrar o rosto dele, mas vai te mostrar e vai mostrar que você está ali dialogando.
É a poesia da foto. Busquem a poesia, as pessoas gostam disso. É belo, é tocante, tá? Então, pode sim. E eu só queria falar assim que eu gostei da dica também do Fundeb, né? Porque eu acompanho e eu sou professora aposentada da educação infantil. Então, a minha bandeira é educação e assistência social. Então, fez todo Beleza? sentido para você, né? Que bom, fico feliz. Obrigada. Ana, lembrei de uma pergunta. Pode falar. Eu sou diretora da Associação Comercial e hoje nós tivemos uma campanha de distribuição de máscaras. Inclusive, eu estou com uma camiseta que é da campanha de hoje, né? Só que até eu mandei um vídeo para uma amiga minha e ela acabou compartilhando esse vídeo. Eu falando para ela, olha, estou lembrando de você. E eu não quis compartilhar essa ação porque eu fiquei com receio. Como eu sou pré-candidata, uma distribuição de máscara, que não sou eu que estou distribuindo, mas a Associação Comercial, mas eu faço parte da diretoria, estava na rua, você vai me falar que eu tenho que perguntar para o advogado? O que você acha? Não vou falar para você perguntar, não, porque eu tenho certeza. Configura brinde, não pode. Então imagina. Tá bom. Então, assim, eu não sou advogada, mas isso aí eu sei. Tá. Então, eu não vou postar nada, até pedir para não excluir. Pode, por favor, não poste. Não deixa, porque configura brinde. Com certeza. Nem camiseta, nem máscara, nem álcool gel. Gente, eu vi uma imagem. Mesmo que eu não fale que deu a máscara, mesmo que eu não fale nada. Participou de uma ação com a associação comercial, mas não fale que deu máscara. Não, a foto dos ação empresários. pode. Isso pode. Isso pode. Isso pode. Agora, assim, eu vi uma foto que a pessoa colocou um rótulo com o nome dela e o partido no álcool gel. Não façam isso, por favor. Detona sua candidatura. Mas que você participou de uma ação social, tá tudo certo. Agora, não deixe que ninguém divulgue uma foto sua entregando máscara. Não cite isso, também não tenha vídeo, tá? Isso não pode. Ana, aqui em Campinas, eu tenho uma casa de apoio, né, às pessoas em situação de rua e às famílias carentes. E mensalmente é distribuído 150 cestas básicas. Era 30 antes da pandemia, aumentou para 150 agora. E eu sei que eu não posso mais, porque eu sempre postava, eu tampava o rostinho das pessoas que recebiam e postava, eu e a pessoa, né? Não posso mais fazer esse tipo de post, ok. Mas, por exemplo, o pessoal que faz parte da minha equipe vai continuar fazendo, porque as pessoas precisam receber o alimento, certo? Eu posso postar eles entregando, falando que é do Projeto Resgate, ou também não posso? Meu palpite, tá? Porque a resposta é fale com o advogado. Meu palpite é que isso pode te prejudicar. Inclusive, se você tiver um cargo diretivo, se afaste. Eu sou presidente fundadora. Se afaste. Senão vai configurar crime eleitoral. Fala com o advogado, explica toda essa situação para ver a margem de como você pode utilizar isso. Tá. Gente, o assistencialismo, que é entrega de cesta, tudo isso tem que ter muito cuidado para não configurar a compra de votos, sabe? Abuso de poder econômico, tem que tomar muito cuidado. Tá bom? E outra questão das redes sociais, nossa, eu tô perguntando demais, né? Não, mas assim, é para isso mesmo. No Facebook, você falou para dar uma limpada, tal, algumas postagens que nada a ver, né? Eu fui até janeiro, consegui. Tem uma outra ferramenta que eu posso ir lá atrás e direto para... A Roberta vai amar dar essa resposta aí. Ela se amarra porque vem na seara dela da crise. Mas não tem ferramenta, tá? Eu voltei o meu também todinho, uma vez. Porque eu falei, gente, tem o Facebook desde o início do Facebook. Minha cabeça já mudou 1000 vezes de lá para cá. Eu já sou outra pessoa de quando eu abri o Facebook em 2009. Aí eu revi meu Facebook inteiro e é chato, mas é isso mesmo. Agora tem como você apagar eu queria só fazer uma parte aí nessa fala. Isso, Roberta. Que isso é muito, porque assim, o que a sua rede diz sobre você? Então, a gente está cansado, sei lá, de abrir, às vezes, um jornal, um site, de alguém que vazou uma postagem que saiu do próprio Facebook, né? Assim, não foi uma invenção de alguém de fora, foi uma coisa que eu produzi. Isso que a Ana falou é perfeito. Nesses anos todos que eu tenho Facebook, eu posso ter mudado de opinião, eu posso ter mudado o grupo, eu posso ter feito uma postagem que naquela época fazia sentido e hoje não, porque a gente sabe que a audiência está muito mais qualificada, né?
a gente faz acompanhamento de autoridades públicas, é o protocolo número 1, assim, fulano vai ser indicado para o cargo e vai ser anunciado. Gente, vamos olhar, a gente olha tudo, né? Olha a vida, olha tudo, olha as redes. Em certa ocasião, a gente percebeu, por exemplo, alguém que ia ser investido num cargo público que tinha uma postagem muito, muito sensível, que batia assim, muito de frente com o cargo que essa pessoa iria ocupar, sabe? É bem elementar, mas assim, as pessoas vão atrás disso, entende? Então é bom dar uma olhada. E a gente está falando aqui, gente, assim, é isso, às vezes é uma postagem boba. Assim, eu tô com meus amigos numa roda, mas é um contexto que já não cabe mais, algo nesse sentido. Inclusive, o mercado de trabalho não só para candidatos, a gente toma essa fonte aí da própria iniciativa privada, né? Hoje, quem vai para uma vaga de emprego, por exemplo, as empresas de RH dão uma olhada nas suas redes sociais para saber quem é você. Não é diferente com o eleitor. Aquele eleitor mais atento, ele vai lá na sua rede ver quem é você. Mas as postagens que eu tenho do projeto em si, eu não preciso apagar, posso deixar, né? Não, porque era o seu dia a dia mesmo, é o que você faz, até mostra sua história, que você tem realmente uma história, que você atuou mesmo na área e tal. A gente está falando, assim, de coisas mais sensíveis, né? Sensibilidades mesmo. Uhum. Porque a sua rede vai contar a sua história. Que história você quer contar? É disso que a gente está falando, entendeu? Tá. Alguém quer fazer mais alguma? Que bom! Esse é o objetivo mesmo. Alguém quer fazer mais alguma outra pergunta? Que aqui a gente está com uns minutinhos finais. Gente, então eu vou propor o seguinte, vamos fazer foto? Eu vou tirar o print aqui, vamos fazer foto, postar nos stories, mostrar que vocês estão se preparando, que vocês estão aí interessados em ser bons candidatos, né? Candidatos preparados, que são o mais importante. Gente despreparada, o Brasil está cheio e não é isso que a gente quer. Pelo contrário, a gente quer gente preparada. Eu vou tirar uma foto com o meu celular, eu estou na frente do computador, eu vou tirar uma foto com o meu celular. Então, quem quiser aparecer, ligue a câmera. E aí, sorriam, que eu estou aqui tirando a foto. Vou tirar mais uma, 1, 2 e já. Aí, a Rosa tirou o óculos. Então, vamos de novo. 1, 2 e já. Aí, gente, obrigada, viu? Uma boa noite. Um beijo para vocês. A aula foi super bacana, muito produtiva. A próxima segunda a gente vai continuar falando de rede social, porque o assunto não se esgotou. A gente vai aprofundar mais um pouco sobre rede social e também depois teremos também a aula da Roberta. Ela está gravando aí, tá vendo?